Deus abençoe. Aproveitando que estamos em pé, vamos ler, abrir nossas Bíblias, em 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 ao versículo 23. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 19 ao 23. Para aqueles que encontraram, podem acompanhar comigo, os demais somente ouçam. Capítulo 22 de 1 Reis, verso 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Disse ele quem? Micaías, né? Está falando aqui sobre o profeta Micaías. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Deus abençoe. Pode sentar. Nesta manhã, eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre a mensagem demonologia. São 3 volumes, né? O profeta pregou demonologia, estado físico, demonologia, estado religioso e demonologia no estado sedutor. Então, demonologia está falando sobre estudar os demônios, né? As artimanhas, como eles agem. Então, é um estudo sobre a maneira que o diabo age em diversas áreas da vida, né? E mais especificamente, o profeta, nesse volume aqui, ele nos fala sobre esses três pontos principais que o inimigo trabalha, que no estado físico, trazendo enfermidades, trazendo doenças. E o profeta chega a dizer que uma pessoa pode ter até um problema mental e a sua alma estar bem com Deus. Então você não pode misturar as coisas. A pessoa pode estar doente no físico, doente no espírito, e sua alma estar sã, porque a sua alma está descansando na palavra de Deus. E não é então porque uma pessoa tem uma doença que ela esteja longe de Deus. O espírito dela, a alma dela pode estar vivendo inteira comunhão com Deus. E o diabo também age no estado religioso, né? E o profeta diz que denominações são anjos caídos. São anjos que caíram, que rebelaram contra Deus, e eles estão aí enganando. Por isso que o profeta sempre pregou pesadamente contra o sistema denominacional, sempre respeitando as pessoas, mas atingindo o espírito que rege por trás dos sistemas, porque são anjos caídos, enganando, levando as pessoas ao abismo, levando as pessoas à perdição.
E pregou o profeta também a mensagem demonologia, espíritos sedutores. É o que eu quero mais meditar nesta manhã, sobre essa tática do diabo de trabalhar no lado sedutor, seduzindo as pessoas a fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, seduzindo as pessoas a andar por caminhos que vai trazer lá na frente consequências. E para que nós não venha cair na fraqueza de sermos atingidos por um espírito sedutor, nós temos que ter algo que o profeta pregou em outra mensagem intitulada Discernimento de Espíritos. Quando você tem de Deus a graça para discernir os movimentos de Satanás. E aí você então interrompe a ação dele, porque você identifica ele pela palavra. Você não vai identificar o inimigo por alguma teologia, por alguma capacidade tua, ao ler algum livro teológico, seja o que for. Você vai identificar o diabo quando você, pela unção de Deus, ungido pela palavra, você identifica que aquela atitude do diabo está contrariando os princípios que você aprendeu, os princípios da Bíblia. Sabendo que muitas vezes o diabo vem, e a Bíblia diz que ele se transfigura como anjo de luz. Essa história do diabo com olho vermelho e rabo e unhas e coisas assim, isso é para enganar. Se o diabo aparecesse para as pessoas desta forma, todo mundo identificaria que aquele era o diabo e não queria saber nada com ele. Mas ele vem de maneira, como diz aquele hino antigo, né? Com sapatinho de algodão, sem fazer barulho, vem falando em nome de Deus, como fez com Eva ali no jardim do Éden. Ele não chegou para Eva assim, ele também não tem muita pressa, porque diz que a pressa é inimiga da perfeição. O diabo não consegue nada perfeito, mas mesmo assim ele quer fazer o melhor que ele pode. E ele sabe que a pressa vai complicar. Eu não creio que Eva foi no primeiro dia que ela conversou com o diabo, com a serpente, que ela já foi enganada. Eu acredito que isso levou um bom tempo. Tempo de amizade, um tempo que a serpente levou para conquistar a confiança de Eva. Estava aparentemente tudo bem até ali. Mas se Eva tivesse o discernimento, ela antes mesmo do diabo tentar enganá-la, ela já teria discernido que alguma coisa não estava bem. Porque Deus colocou dentro de nós, irmãos, algo que eu posso chamar como uma campainha, que desperta quando alguma coisa está vindo contrário aos princípios de Deus. E aquilo desperta num certo sentimento de dúvida. Por isso o profeta nos ensinou que na dúvida devemos parar, não prosseguir. E quantos de nós aqui, se fôssemos dar testemunho aqui, poderíamos testificar de situações que você sentiu aquele alarme, aquele toque de Deus, e você olhou, não viu nada que pudesse estar contrariando, mas então seguiu, e depois você viu que era Deus querendo evitar você de entrar em problemas. Seja problemas, às vezes, com negócios mal feitos, seja em assuntos familiares, ou principalmente quando se trata da fé. Como disse uma vez aqui o pastor Febrônio, certo, sobre o perigo de doutrinas que afasta do princípio, afasta do centro da palavra, e doutrina mata, porque Jesus disse: não tema aquele que mata o corpo, mas tema aquele que pode matar o espírito, a alma. Então, o corpo de uma pessoa pode ser morto por um tiro, um acidente, um câncer, ou até pela velhice.
Mas a alma não se mata dessa forma. A alma, ela morre por uma falsa doutrina, um falso ensino. E o profeta, em uma outra mensagem, a qual eu não lembro agora o título, ele disse que há pessoas aparentemente tão chiques, que se elas forem em um restaurante, ele usa essa expressão, e for-lhe servido ali um prato de sopa, e encontrar naquela sopa uma aranha, esta pessoa vai ficar tão revoltada ao ponto de processar aquele restaurante. E o profeta diz: processam o restaurante por encontrar uma aranha na sopa, mas concernente à sua alma, eles engolem todo tipo de coisas e não veem mal nenhum nisso. Se dá mais valor para aquilo que perece do que para aquilo que permanece. Mais valor para esse físico, esse corpo que hoje existe, amanhã se torna pó, do que para essa alma que vive clamando, dizendo: eu preciso um dia me encontrar com Deus, e eu não estou vestida, eu estou despida, eu preciso vestimentas para me cobrir. E as pessoas vão protelando, vão deixando. Entende? Então é necessário nós ter esse cuidado com a alma, vestir ela, preparar, ter realmente a consciência tranquila de que estamos em paz com Deus. De que nem o espírito sedutor está nos seduzindo a alguma coisa que venha envenenar essa alma. Então, como eu disse, Eva, por certo, ela sentiu aquele alarme. Mas voltando agora aqui, tinha me fugido o assunto, como o pastor citou outro dia atrás aqui, que em casos de doutrina, muitas vezes, no início, quando surge, mesmo ministros, pastores, ficam sem ter uma resposta para aquilo. E a pessoa chega, aquela pessoa inspirada por aquele determinado tipo de doutrina, e usa parágrafos e mais parágrafos, aquilo tudo isolado, né? E diz: está aqui, o irmão Brana disse. E você pode pegar aquilo e dizer: olha, realmente está aqui. Não tenho como contestar. Mas lá dentro da alma algo diz assim: cuidado. E é onde esse ministro que tem compromisso com a igreja, com a sua alma, com Deus, ele vai ter paciência. Se eu não consigo responder, uma coisa eu sei, em algum lugar algo me diz que não está bem. Em uma próxima mensagem que vai sair nos próximos meses, o profeta diz, ele diz: se eu fosse o tipo de pessoa que me movimentasse facilmente daquilo que eu creio, que alguém vem e me fala uma coisa e eu mudo de atitude, ele diz: que confiança vocês teriam comigo e que confiança Deus teria comigo. Então veja, irmãos, como é necessário ter uma firmeza, ter realmente uma fé estabelecida ao ponto que você descansa. Porque o principal, irmão, ponto da vida cristã é descansar em Deus. Quando acontece, às vezes, um incêndio, algum tipo de acidente, muitas das vezes morrem mais pessoas por causa do pânico do que propriamente pelo problema que aconteceu. Se pisoteiam, saltam janelas, se quebram. Quando se tivesse tranquilidade, seguisse a liderança daquele que está ali, o bombeiro, seja de quem for, sairiam ilesos. Por isso Deus tem um pastor para conduzir. E a Bíblia diz assim, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E diz mais: guia-me mansamente a águas turbulentas, agitadas, é assim? Não. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ovelha não bebe água em águas turbulentas. Ela é de lugares tranquilos. Então, o rebanho de Deus é um rebanho tranquilo. É um rebanho que não se agita, porque ele tem um pastor.
Ele tem uma liderança e ele está descansado naquilo que Deus está fazendo e ele segue adiante. Surge um com uma coisa, surge outro com outra coisa, você simplesmente descansa. Você não preocupa, mas eu não sei explicar sobre isso. Como disse, repito, outra vez citando aqui o pastor Febrônio, sobre identificar o falso. Há pessoas que querem dominar uma doutrina falsa, saber tudo sobre ela para poder combatê-la. Não, você não precisa saber sobre o falso. Você precisa unicamente saber tudo sobre a verdade. E a partir do momento que você conhece a verdade, irmãos, tudo que não bater com aquilo que você conhece é falso. Você vai ali na lotérica pagar uma conta de luz ou no banco, pagar alguma coisa, e você entrega o dinheiro e a moça, em fração de segundo, ela só passa o dedo assim na cédula e guarda. Será que ela estudou todas as notas falsas para saber? Não, ela estudou só a verdadeira. E ao passar o dedo, ela sabe que tipo de contato ela tem que ter ali. E uma vez ela passando o dedo e não encontrando aquele tipo de contato, ela vai saber que não é verdadeiro. Então, por isso, Deus nos enviou uma mensagem, irmãos, que nos traz a verdade, claramente, e coloca diante de nós. E você aí, alimenta-se dela, você está vivendo em paz, como ovelhas tranquilas, guiadas pelo bom pastor, em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Não vive em busca de agitação aqui e ali, mas descansado naquele chamado que um dia Deus fez para você, lá na roça, lá no interior, seja onde for, de uma forma ou de outra, pelo rádio ou por a visita de alguém, essa palavra encontrou sua vida e encaixou com sua alma. E aí, desde então, você está firmado na Escritura que diz: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Aperfeiçoará de que forma? Da mesma forma que ele começou. Não foi por violência, não foi por pressão, mas foi por uma paz que desceu no teu coração e disse: este é o caminho, andai por ele. E aí você sabe que a cada passo que você continua dando neste mesmo caminho, Deus te incluirá no propósito e no plano dele. Você não tem que preocupar como você vai ser arrebatado. Você tem que preocupar em saber que está vivendo e obedecendo e seguindo o que Deus te mandou fazer. Quanto ao mecanismo do arrebatamento, isso é com Deus. Como que Ele vai fazer você romper a lei da gravidade e subir, e a lei da física e tudo mais, isso é com Deus também. Você somente vive descansado na palavra de Deus e não se agita, porque toda agitação não vem de Deus. O Espírito de Deus fala calmamente, suavemente em teu coração. Quando aquela coisa vem e te perturba a tal ponto de te tirar a paz, não creia que aquilo vem de Deus. O toque de Deus é suave, o toque de Deus é sensível, e você sabe quando é Deus que fala. Amém? Então, é necessário, irmãos, nós termos consciência de que estamos caminhando tranquilamente, seguindo aquilo que Deus nos chamou. Mas vamos entrar mais propriamente no tema de espíritos sedutores. E se há um tempo, irmãos, que vivemos sobre vamos dizer, uma tormenta de espíritos sedutores, é agora. De todos os lados, pela religião, pela televisão, pela internet, pelos vizinhos, por todos os lados, você caminha debaixo de influências. Mas quando você está protegido pela proteção de Deus, essas influências, interferências, não te atingem. Porque você está debaixo do guarda-chuva da presença de Deus que te protege. Aí a necessidade de você realmente ter uma vida rendida completamente a Deus.
Deixar de lado, irmãos, a tua razão, teus pensamentos, senão se o diabo pudesse, ele deixaria todos nós neuróticos, loucos. Tentando compreender, tentando fazer as coisas. Não, entregue a Deus. Descanse em Deus e Ele fará o que tem que ser feito. Mas, rapidamente, como eu falei, a primeira mensagem aqui dessa série, o profeta falou sobre demônios no estado físico. E ele mostra que esses demônios, antes de surgir uma doença, primeiro existe um espírito. E eu achei importante, no parágrafo 62, quero ler aqui para os irmãos, porque isso aqui se trata do lado físico, mas tem um grande significado também para o lado espiritual, porque o natural sempre explica o espiritual. E eu estava lendo agora de manhã, o profeta dizendo o que é um câncer. Primeiramente, antes de existir a doença, já existia o espírito daquela doença, que toda doença é um demônio. Da mesma forma que antes de você vir à existência, teu espírito já existia. Você pode ver que Mombrana diz que quando uma mulher está próximo de dar à luz, naqueles momentos que antecedem, há uma paz que envolve aquele ambiente. E ele disse, ali é o espírito daquela criança que já está esperando para entrar naquele corpo. Então, antes daquele corpo vir à existência, já um espírito estava preparado para entrar ali. E antes daquela doença física se manifestar no corpo de uma pessoa, já havia um espírito, que era o demônio, que depois vai se encarnar naquele tumor e ali então começa a destruir aquela vida. Por isso que quando nós oramos, nós expulsamos o demônio. E uma vez o diabo expulso, ele tem que ir embora. Porque a Bíblia diz, em meu nome expulsarão os demônios. E aquele tumor morre. E o profeta ensina, não vamos entrar nisso, não é o tema dessa manhã, mas ele explica que muitas pessoas perdem a bênção da cura. Por quê? Porque no momento que a pessoa está com um câncer, um tumor, aquele tumor está ali pulsando a vida nele, há um demônio que está corroendo o corpo daquela pessoa, a dor, a situação terrível. Mas quando aquele demônio é expulso e sai, aquelas pulsações param. O tumor morreu. A pessoa se sente bem. E ela diz, eu fui curada. Mas passado 3 dias, 72 horas, após 72 horas é o período que começa a decomposição. Aquele tumor agora sem vida começa a se decompor. E aí é onde a pessoa passa a ter um estado de uma situação muito desagradável. Começa a ter febres, náuseas. E aí o diabo vem, a dúvida vem e diz, olha, você achou que estava curado, mas não está. E a pessoa diz, eu achei que tinha sido curado, Deus não me curou. E a fé tirou o demônio e a dúvida trouxe de volta. No momento que a pessoa duvida, aquele demônio entra. Mas o profeta ensina, continue crendo, continue agradecendo a Deus, não olhe para o sintoma. Aquilo que se tornou mais grave é uma situação do próprio organismo se limpando daquele corpo estranho. Porque agora o sangue vai ter que bombear para te purificar daquele tumor que morreu e assim limpar, tirar aquele corpo estranho de você. Isso é a cura, porque o milagre é diferente. O milagre desaparece tanto aquele demônio quanto aquele tumor. Mas veja, o que eu estava dizendo aqui, que me chamou a atenção, como que surge um câncer, por exemplo. Isso aponta, irmãos, para também cânceres espirituais. No lado espiritual, pessoas que estão cancerosas na fé. E como que pode acontecer?
No parágrafo 62 da mensagem Demonologia e Estado Físico, diz assim: agora, câncer, vamos tratar dele em seguida. Temos uns 5 minutos de sobra, eu acho. Mais ou menos durante os próximos 5 minutos, vamos tratar do câncer. O que é esse mal? O que ele representa? Ele é um carniceiro. Ele representa o abutre. Come coisas mortas. E câncer vem de um ferimento. Olha aqui. Câncer vem de um ferimento. Na maioria das vezes, uma célula foi machucada. E ela irrompe. E uma pequena célula ali torna-se apóstata. Vocês já conseguiram captar o que eu quero dizer? Houve uma ferida, aquela célula se rompe e uma célula se torna apóstata, se rebela. É o que acontece espiritualmente, às vezes, no corpo da igreja. Uma pessoa é ferida. Acontece alguma coisa que ela não gostou. E ela, em vez de buscar se recuperar na graça de Deus, ignorar aquilo, perdoar, ela se torna apóstata. Ela para. Ela dá lugar à mágoa. E logo, irmãos, aquele espírito, porque antes do câncer existir, o profeta diz que o espírito já existia da doença. Aquele espírito, então, entra naquela célula apóstata e dali para frente, irmãos, se desconhece o que pode acontecer. Aquilo vai se enraizando e vai comprometendo, às vezes aquela ferida que atingiu foi lá num determinado órgão do corpo, mas daqui a pouco outros órgãos que não tinham nada a ver já estão todos enraizados. E vai destruindo, começa num membro da família. Ele foi atingido, ele não teve a humildade de perdoar, ele não teve, ou aquela esposa, a palavra do marido magoou, ela em vez de perdoar, ela fica, eu vou me vingar disso. E ela se torna apóstata, ela para ali. E aquele espírito entra e aquilo torna um câncer. E vai corroendo a alma, o espírito dela. Daqui a pouco atinge um filho, atinge uma filha, atinge aquele amigo, atinge aquele irmão da igreja, atinge a família e se tornam todos armados. O ministério vem para ajudar aquela família, não encontra brecha para entrar, porque já estão todos armados, querendo atingir todos que vêm. Olha o perigo, irmãos, que Deus nos ajude realmente, porque o diabo trabalha dessa forma. Demonologia, espíritos trabalhando para corromper. E o Espírito Santo tem que alçar voo. E aí a palavra vem, não encontra acesso na igreja, porque há pecados, há mágoas, há câncer ali que está tirando a força daquele corpo. Membros do corpo que não estão atingidos pelo câncer, mas estão atingidos pela fraqueza agora do corpo. Entende? Pessoas na igreja já não têm força, já Deus não consegue operar, não consegue curar, não consegue libertar. Por quê? Mas aquele irmão não está envolvido com aquele problema, mas é um corpo e trouxe fraqueza para o corpo. E o profeta diz que quando a pessoa tem um erro inconsertado e ela não acerta aquele erro, impede de Deus curar, impede de Deus abençoar. E o profeta diz mais: e você vai dar conta diante de Deus pelas pessoas que vieram à igreja e voltaram para casa sem ser curadas. Isso deveria causar temor, para que quando você for ferido, como vimos o irmão Neville nos pregando aqui, a voz das feridas, faça daquela ferida um monumento para Deus. Entende? Use daquilo para glorificar a Deus. Como Jó usou, como tantos usaram. Não para se murmurar ou se tornar uma apóstata.
E o câncer vem de um ferimento, na maioria das vezes, onde uma célula foi machucada e ela irrompe. E uma pequena célula ali torna-se apóstata. Essa é uma palavra forte para um batista, não é? Muito bem, mas ela se apostata. Essa célula. Aí mais para frente, no 65. Agora note, esta pequena célula se apostata quando é ferida. Começa pequena. Outros pequenos germes correm para darem vida aí. Ela se apostatou, foi ferida, ela se rompeu, ela não buscou ser curada, ela não buscou perdoar, aí então ela se torna uma hospedeira de outros germes. Outros pequenos germes correm para dar vida aí, e é assim que surge pus numa ferida. São pequenos soldadinhos lutando pela sua vida. Eles correm aí e atacam aquele veneno, aqueles poderes demoníacos que estão tentando se juntar aí e dão a vida. É isso que faz, é isso. É uma porção de soldadinhos, aquele pus que está em seu sangue, que está numa ferida, que dão a vida para salvar a sua. Agora, uma vez que uma pequena célula rejeita, aí está o demônio, aí esse demônio tem início. Ele começa a crescer e ele começa a multiplicar células. Aquela célula foi ferida, se apostatou, rejeitou ser curada, os soldadinhos correram lá para lutar por ela, mas ela se apostatou, ela se revoltou. E aí os germes do diabo vêm. Ele está formando um corpo. Daí começa o quê? Ele começa a multiplicar células, enlouquece aquilo. E começa a multiplicar células. E aí, o profeta diz aqui que todo câncer, ele não tem forma. Uns são de um formato, outros de outro. É uma coisa horrível que vai se formando. Porque células sobre células, e aquilo vai aumentando, e um demônio dando vida para aquilo. Ele está formando um corpo exatamente como os seus bebês têm início em seu ventre. E como você tem início em sua mãe. Célula em cima de célula, célula em cima de célula, célula de qualquer maneira, em qualquer lugar, só que não tem forma de nada, como um ser humano, conforme sua natureza. É apenas proveniente de um espírito, apenas cresce de qualquer maneira e começa célula em cima de célula, célula em cima de célula. E agora, a primeira coisa que você nota é que você começa a enfraquecer e sentir-se doente. Você vai ao médico e ele o examina. Talvez ele não consiga encontrar isso. Se encontrar, talvez o corte. Se ele puder tirar inteiramente, muito bem, você conseguiu. Mas se ele não puder tirar inteiramente, então, se estiver na garganta ou em algum lugar onde não possa ser tirado inteiramente, uma pequena partícula disso continuará vivendo. Então, se a pessoa começa a se sentir fraca, vai no médico, o médico identifica, às vezes consegue arrancar o tumor inteiro. Ok, sarou. Mas se ficar um vestígio, aquilo começa célula sobre célula, célula sobre célula, e a coisa vai de novo. Trazendo isso para o espiritual, irmão, às vezes a pessoa, por causa de uma ferida, ela se apostata, o demônio entra e começa a formar células sobre células, demônios sobre demônios ali. A pessoa até busca ajuda, está fraca, o pastor identifica o problema. Se a pessoa é sincera, ela abre o seu coração, ela confessa, ela tem sinceridade, se consegue eliminar aquela causa. Mas às vezes não é sincero. Fala partes. Deixa partes ali e aquilo vai se proliferar, continuar. Aí a razão de quando você acerta, acerta completamente. Aquela mulher lá que estava enlouquecendo e o pastor dela orou por ela e ela não sarava e não tinha jeito. E aí ele disse, olha, conhecemos o irmão Brana, tem um dom especial, vai até ele. E ela foi, e o profeta então tentou e não orou e ela não recebia a sua cura.
Aí o profeta parou e, com o dom do discernimento, começou a discernir o espírito dela para captar onde estava o problema. De repente ele disse: irmã, o teu problema tem a ver com um carro. Não, irmão Branham, nunca me envolvi em acidentes de carro. Aí o profeta continuou: eu vejo você dentro de um carro verde. Nesse período, seu marido estava na guerra. Você estava com outro homem, você cometeu adultério contra o seu marido. Você ia passar por uma cirurgia um tempo atrás, você não quis que te desse anestesia, de medo de, sobre o efeito da anestesia, confessar esse erro. E ela gritou e disse: irmão Branham, não fala isso para ninguém. Eu já pedi perdão para Deus. Olha o tumor tirado só uma partezinha. O profeta diz: você não pecou contra Deus, você pecou contra o seu marido. Ele disse: como é que você consegue querer ir adiante com algo assim? Não tem como. Tem que acertar para que você se torne livre. Para isso tem um ministério que vai te aconselhar, que vai orar, que vai ver a forma de acertar as coisas. Então vamos lá. Mas se ele não puder tirar inteiramente, então se estiver na garganta ou em algum lugar onde não possa ser tirado inteiramente, uma pequena partícula disso continuará vivendo. Veja, porque não é como se você amputasse a mão e estivesse encerrado ou qualquer coisa, ou você amputasse. O que eu quero dizer é que se você amputasse o corpo principal e deixasse a mão ali, ora, ela não viveria. Mas, veja, aquilo não tem forma de vida que você tem. É um poder demoníaco movendo-se. E agora note, você os chama, o médico chama isso de câncer. Deus chama de demônio. Veja, hoje, apenas conseguem, de onde veio a palavra câncer? Vem de uma palavra em latim, a qual é usada em termos médicos, significando caranguejo. Caranguejo que se vê no litoral. Tem todas aquelas pernas e assim que ele faz. Estica as pernas e se espalha. A palavra câncer é caranguejo. E ele entra e continua se apoderando e sugando sangue à medida que se move, como um polvo ou algo assim. Ora, um tumor, catarata e outras doenças, cada uma delas vem de um germe. E esse germe tem que ser um corpo. E antes que possa ser um corpo, tem que ser uma vida. Antes de poder criar ou gerar e formar mais células, tem que ser uma vida, está correto? Agora, de onde veio esse câncer? Quem? De onde veio isso? Não estava em você aqui em algum tempo atrás, mas algo talvez esteja em você. De onde veio? É uma outra vida diferente da sua vida, vivendo em você. E atormenta, extraindo a sua vida. É por essa razão que Jesus chamou isso de demônio. Amém? Então, vocês viram aqui, né? O demônio no estado físico. Como que ele faz? Para surgir um câncer no corpo. Da mesma forma, irmãos, isso acontece no espírito. O profeta fala na segunda parte aqui sobre o espírito religioso. Demônios, demonologia no espírito religioso. Aí ele fala que o diabo trabalha no espírito religioso personificando, tentando copiar, tentando fazer parecido. Aonde a Bíblia diz que espíritos nos últimos dias serão tão parecidos com a verdade que, se possível, enganaria o próprio eleito. E aí você vê como que o diabo, no estado religioso, tem enganado, tem arrastado milhões de pessoas para falsos ensinos, aonde adoram o próprio diabo, achando que estão adorando a Deus. Tudo são demônios no estado religioso. Parágrafo 66 da mensagem Demonologia, estado religioso. Todas as coisas natural tipificam o espiritual, como estamos ensinando. Aí está a demonologia, demônios imitando o cristianismo. Entretanto, com a bênção. Isso não é leite magro, irmãos.
se puderem tomá-lo. Está vendo? Está vendo agora? De modo que não estou salvo hoje porque posso gritar, não sou salvo porque sinto estar salvo. Estou salvo porque satisfiz as condições de Deus desta Bíblia. Aí está um ponto, irmãos. Demônios no estado religioso levam as pessoas a acreditar que estão salvas porque gritam, porque falam em línguas. E o profeta diz, não, eu sou salvo porque preenchi os requisitos, porque a minha vida está de acordo com essa palavra. Mas o espírito religioso faz as pessoas se sentirem salvas, porque vão à igreja, porque têm dons, porque se alegram, porque vê cura divina sendo feita. Quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Creio nisso. É isso mesmo. E nessas condições estou salvo, porque Deus assim disse. Se ele me dissesse que você é salvo porque uma pessoa disse, um vento veemente, impetuoso veio no meu rosto, isso é maravilhoso, mas quero saber de onde esse vento veio para bater no meu rosto. Veja, agora, quer dizer, alguém diz, eu sou salvo porque um vento soprou em meu rosto. Cuidado, pode ser um espírito, demônio no lado religioso te enganando. O profeta diz, eu quero saber de onde esse vento veio. Quero saber a base, o fundamento disso. Entende? Agora, que tipo de vida, aí você vai ver se você é um salvo, que tipo de vida vai viver depois que esse vento veemente, impetuoso lhe vier. Aí você vê se realmente aquilo vem de Deus ou vem de um espírito religioso querendo te enganar. Ah, eu senti um vento, eu senti uma emoção. Mas que tipo de vida você viveu depois daquilo? Está vendo? Veja, é pelo fruto que você é conhecido. Assim que demônios podem trabalhar bem no meio dos cristãos. Você crê nisso? Veja Paulo. Paulo disse... Agora, é aqui onde os da chuva serôdia... 77, vamos pular um pouco. E antes que esse homem ou essa profecia possa ser entregue à igreja, falando sobre profecias, ela tem que ser julgada ante 2 ou 3 juízes espirituais, está certo? Conforme agora, Paulo diz, todos podeis profetizar de uma vez, se algo for revelado a este, que aquele se cale. Ora, isso tornaria esse grupo de profetas, então, conforme o ensino de hoje, não igreja pentecostal, estamos com as coisas todas confundidas. E é por essa razão que Deus não pode entrar, até que endireitemos as coisas e coloquemos na Bíblia. Isso mesmo, tem que se tornar a trilha certa. Como se vai construir uma casa sem olhar a planta, está vendo? Tem que começar certo. Agora, aí um profeta, nunca se viu ninguém enfrentar Isaías, Moisés. Um enfrentou Coré um dia e tentou disputar com ele. E Deus disse, separa-te, vou abrir a terra. Um profeta nasce, dons e vocações, sem arrependimento. Essa é a preordenação de Deus. Desde bebê, tudo estava perfeitamente certo. Exatamente o que ele dizia era verdade e vindicado e manifestado. É a palavra de Deus que vem ao profeta, mas um dom de profecia está na igreja. Agora, você disse, bem, os profetas são do Antigo Testamento. Aí o profeta segue aqui, mas eu vou saltando aqui. No 77. Agora observe o que Paulo diz. Se um falar em línguas e o outro interpretar, e o que ele disser seja primeiro julgado antes que a igreja possa receber. Agora, não será uma citação de escritura ou alguma coisa assim. Deus não repete a si mesmo, mas será uma advertência para a igreja. Então, se bons juízes dizem, recebamos isso, muito bem, isso foi do Senhor. O segundo diz, recebamos da boca de 2 ou 3 testemunhas, que toda palavra seja estabelecida. Então a igreja recebe e se prepara para isso. Se isso não suceder, o que disse, então, vocês têm um espírito mau no seu meio. Isso mesmo. E se de fato suceder, então agradeço a Deus, o Espírito de Deus está no seu meio.
Está vendo? Agora, é aí onde tem que se observar e ter cuidado, porque isso, não tentem forçar. Eu não poderia fazer o mesmo, ter isso. Não tentem forçar. Eu não poderia fazer eu mesmo ter olhos castanhos quando tenho azuis. Vejam, tenho que estar satisfeito com os olhos azuis. Agora, é aí onde demônios trabalham no campo de pessoas espirituais. Então, aqui o profeta está mostrando que quando existe uma profecia, deve ser julgado por 2 ou 3 juízes, e se eles disserem isso vem de Deus, então leva ao povo. Se cumpriu, é Deus. Se não se cumpriu, profetas, há um demônio no meio de vós. Há um espírito sedutor, ou melhor, um espírito religioso, enganando. Então, nós já vimos aqui como o diabo trabalha no estado físico, trazendo aquele câncer de uma célula que foi ferida, se apostatou. Aplicamos isso para o espiritual. Como o diabo trabalha na área religiosa, personificando dons, fabricando, enganando, pessoas achando que é Deus, quando na verdade não é. Aí o profeta ensina que isso deve ser testado, provado. Se foi aprovado é de Deus. Se não foi aprovado, não tenha medo de rejeitar. Mas e no estado sedutor, irmãos? E no estado sedutor? Eu vou ler aqui alguns poucos parágrafos, eu não vou tomar muito tempo. Mas nós sabemos que nós estamos em uma batalha. É uma guerra, como eu disse no início. Você sai, todo tipo de influência tentando te atingir. E os demônios, eles agem de diversas maneiras. E eles tentam seduzir por pensamentos, eles tentam seduzir por imagens, porque aí está o perigo de hoje colocar nossas crianças diante de todo que é tipo de desenhos, de filminhos. Há mensagens subliminares ali, espíritos sedutores, tentando seduzir para o lesbianismo, homossexualismo, para todo tipo de influência. E o profeta diz, irmãos, eu quero frisar isso aqui, que essas imagens, esses desenhos, essas coisas, monstros e tudo mais, as pessoas estão sendo treinadas para aqueles demônios que virão na grande tribulação. E você vê nas camisetas, eles usam tatuagens, nos desenhos animados. E agora, por último, mais recente, esse tipo de jogo chamado Pokémon, né? Onde eles saem caçando esses bichinhos no mundo virtual. Longe de um cristão, irmão, entrar numa coisa dessa. Hoje de manhã, enquanto eu orava, pedindo a Deus o que falar à igreja, do nada me veio essa palavra, Pokémon. Foi da onde eu fui buscar na mensagem demonologia. Espíritos sedutores. O diabo trabalha, irmãos, no mundo virtual. Ele não é físico a ponto de poder apalpá-lo. Ele trabalha de uma maneira virtual. E ele está cada vez, irmão, preparando a mente das pessoas. E eu vi uma reportagem para vocês verem o quão grave é. E vocês estão vendo já a reportagem de pessoas que são mortas, que saem caçando, porque eu não entendo muito bem disso, mas por causa da tecnologia tem o Google, né? Esse que te dirige aí, você pode ver tua casa e tudo. Está tudo na internet, né? E no carro tem ali esqueci agora, o GPS que te guia, tudo interligado. Então eles montaram esse jogo, quem sabe explicar melhor pode explicar, de uma maneira que esses monstrinhos, eles estão em algum ponto geográfico assim, e a pessoa que tem o jogo instalado, então, vai pesquisando ali até encontrar em qual parte geográfica que colocaram virtualmente. Até ele chega lá e encontra. Então, veja, levando cada vez mais, irmãos, para sair realmente da coisa mais sólida para um mundo mais espiritual.
Eu ouvi uma notícia de uma mulher que disse que foi, veja só, dura, ou seja, forte a palavra, mas ela disse que estava sendo estrupada por um desses monstros. Mas como assim? Claro, é um mundo virtual. Aí ela disse que quando esses monstrinhos estão próximo dela, até o cachorro dela percebe e começa a latir. Agora, como que o cachorro ele não tem um celularzinho ali com o aplicativo para ver que virtualmente está? Mas então vemos que é um demônio. E que o bichinho percebe a presença. E se ela estava dormindo e sonhou, teve um pesadelo, que esse monstrinho, que virtualmente estava, geograficamente ali, estava estrupando ela, que monstrinho é esse que tem vida, que pode causar um dano desse? É um demônio. Então as pessoas, irmãos, estão indo para um mundo já, dominado já por espíritos. E o que nos deixa muitas vezes apavorados a essa palavra é quando crentes que têm uma mensagem tão poderosa como essa, brincam com essas coisas. Por isso, irmãos, nós estamos vivendo no fim dos tempos. É demônios de todos os tipos tentando seduzir, tentando como é que eu vou dizer aqui? Tomar controle do lado espiritual, psicológico das pessoas. Estão ficando todas neuróticas, todas loucas. Para uma pessoa sair pela rua com o celularzinho assim, andando à toa assim, ó. Estão fora, irmãos. É um mundo louco, totalmente louco. E as pessoas e a mídia propagando isso, em todos os sentidos. Então, isso é só uma pequena amostra, irmão, do que o diabo é capaz de fazer e de onde o diabo está chegando. E quando ele chega nisso, ele toma um domínio por dentro das pessoas. Aí ele leva a fazer o que ele bem quiser. Espíritos sedutores, seduzindo as pessoas para todo tipo de atividades e ações que são contrárias a Deus. Todo tipo de provocação que são contrárias a Deus. Vimos o pastor Alan pregando aquele dia aqui sobre acontecimentos que mostram o fim de tudo. Pessoas indo na justiça para poder ter direito de casar com a cachorra. E assim sucessivamente, coisas bizarras, absurdas. É o mundo chegando ao ponto de fazer coisas para que a taça da ira de Deus se derrame. Mas nós, como cristãos, irmãos, o que vamos fazer? Vamos entrar em Deus, de tal maneira de ser dominado pelo Espírito de Deus, que assim como nós vemos eles como loucos pelas ruas, eles possam também nos ver como loucos por Cristo, agindo pela palavra, agindo já conectados, não com o mundo virtual como eles, mas conectado com o mundo real, só que o mundo real que não é daqui. Como Abraão andava procurando, não pokémons, Abraão andava procurando uma cidade, cujo artífice e construtor era Deus. E as pessoas paravam e diziam, e ele dizia, fulano, você pode me dar uma informação? Pois não, senhor. Eu estou procurando por uma cidade, quem sabe o senhor possa me informar. Que cidade é essa? Como é o nome dela? Olha, o nome é uma cidade assim, ó, lá as ruas são de ouro, os muros são de cristais. E, irmãos, eu imagino que Abraão, quando já começava a se empolgar. Começava a se empolgar e dar uns pulos. Há um rio de cristal que passa no meio. Não há brigas ali, não há mortes, não há dor. O rei ali é o rei da paz, o rei de Salém. Irmãos, aleluias. Glória a Deus. Numa altura da descrição, quando Abraão percebia, a pessoa nem estava mais ali, já se mandava, achava que ele estava doido. Da mesma maneira, se alguém parar para você perguntar de um Pokémon, você nem para dar explicação. É um doido por aí. Mas nós somos doidos por Cristo. Eu quero que irmãos entendam, eu não estou aqui essa manhã falando, porque eu até acho que isso sobre vocês nem vão ir atrás dessas coisas, mas
Por que estamos falando sobre espíritos sedutores? O diabo está dominando as pessoas de todo tipo de espíritos, preparando o espírito delas. Por isso Deus me alertou essa manhã e me veio essa palavra. E vendo essas notícias, coisas como está andando, e vendo que o nosso profeta disse que esses espíritos, esses monstros, já é o diabo preparando a mente deles para a grande tribulação. Pelo amor de Deus, pais, né? Não deixe seus filhos diante dessas coisas. Agora eu conversava ontem com o irmão Beto, e ele contando assim a experiência dele como pai, sentar com os filhos, conversar, pegar a Bíblia e dizer: meu filho, olha aqui, ó. A Bíblia está dizendo aqui, afugenta teu filho com a vara. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Agora eu quero que você me escolha. Você quer que eu use a Bíblia ou você vai se comportar? Não, pai, não precisa, eu vou me comportar. E toma uma atitude. Eu disse, isso é muito bom, irmão Beto. Porque muitas vezes há pais que, na desculpa para querer dizer que está educando os filhos, dão uma surra nos filhos, para depois dizer, eu estou educando. Só porque não tem, na verdade, irmãos, paciência de se assentar, de conversar. É muito mais fácil dar uns gritos e umas pancadas e depois dizer assim, tá, eu estou fazendo, estou executando. Para salvar a aparência e dizer que cumpriu o dever. Covardia. Não estou dizendo que não deve, se precisar executar, sim, mas tira o tempo para conversar, para ensinar, para mostrar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Aí ele vai estar longe de você lá no trabalho, quando ele estiver mais grande, ou quando mais pequeno, lá no colégio, e aí vem as ofertas e ele vai ter o quê? O temor. Não o medo do pai, mas o temor, o respeito para com Deus. Então é necessário nós, irmãos, nessa era tão terrível, virtual, de espíritos que estão no mundo virtual aí, num mundo que nós não vemos, mas estão aí, nós devemos, irmãos, estar realmente protegidos. E não dê lugar, não permita que seja você atingido por um espírito sedutor, que venha seduzir tua mente para pensar em coisas que são contrárias à palavra, seduzir você a dar lugar para a razão. Vou ler aqui, daí vamos encerrar. Parágrafo 69 da mensagem agora, espíritos sedutores. Micaías, nós lemos aqui a Bíblia no início sobre Micaías, né, quando disse, chamaram ele lá, o rei com os 400 profetas, dizendo para ele subir a Ramote de Gileade, mas Josafá disse, não há mais um porventura? Tem um, só que ele sempre fala mal contra mim. Não havia como ele falar bem de alguém que estava contra a palavra. E vocês viram a leitura que ele contou o que estava acontecendo. Há um espírito, em outras palavras, um espírito sedutor aí, seduzindo os vossos profetas a mentir. Micaías sabia muito bem que não era o Senhor que estava com aqueles pregadores. Bem, qual era o problema com aqueles pregadores? Note o que eles fizeram. Vestiram-nos do melhor, alimentaram-nos do melhor, e haviam se reunido em suas festas e assim por diante, em suas alianças, até que o lugar de Deus encheu, onde eles somente conheciam sua própria teologia, e a Bíblia disse que Micaías, quando ele estava tendo a visão, ele disse, Deus disse, quem podemos enviar lá embaixo para enganar Acabe? E o espírito de mentiras disse, eu descerei lá e seduzirei Acabe através daqueles pregadores para fazer Acabe ir lá, para que deste modo se cumpra a palavra de Deus. Agora, hoje tantas pessoas estão ouvindo, agora a escola dominical, eu gosto demais disso. Olha, tantas pessoas estão ouvindo espíritos sedutores, ao invés de tomarem a palavra de Deus. Espíritos, eles estão no mundo. Eles são demônios, e eles entram em lugares e se metem entre os homens, ministros, metem-se entre membros de igreja, metem-se entre pessoas boas e fazem que fiquem iludidas. Espíritos sedutores é isso, irmãos.
Espíritos no estado físico traz a doença. No estado religioso tenta personificar a palavra. Mas e espíritos sedutores? Tentam seduzir, a iludir a coisas que são contrárias. E dizem coisas, e fazem coisas, e ensinam coisas, e praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Hoje, ministros de sua congregação estão permitindo que o seu povo jogue baralho nas igrejas. Muitos deles, agora, esses não são todos católicos. Há muitos protestantes que fazem isso. Vamos olhar para nós, povo da mensagem. Por que que no casamento, às vezes, tem que colocar uma roupa que não se pode usar aqui na igreja? Espíritos sedutores. Ou será que é crente só na igreja? Parecendo seios e coisas mais, e usando até mesmo pinturas. Que tipo de espíritos sedutores estão dando ouvido? E aí se pergunta, que tipo de resultado a palavra tem causado na vida de certas pessoas? 78. Já vou encerrar aqui, irmãos. Aqui não faz muito, eu vi o grande artista que havia trazido essa escultura, quero dizer, que fez essa escultura de Moisés. Não consigo lembrar o seu nome agora. Ele é artista grego. Custou-lhe a vida. E quando ele a formou a ponto de chegar a achar que estava tão perfeita, ele ficou tão emocionado com a semelhança de Moisés, que bateu no joelho dela e disse: "Fala, Moisés." Parecia tão real, ela foi tão bem moldada, tão perfeita, a ponto de se parecer tanto com Moisés em seu modo de pensar, que ele bateu com o martelo para fazê-la sentimento. Faz lembrar a igreja, não importa o quanto você substitua, quão grande seja a congregação que você tenha, quão bem vocês cantem seus hinos, quão bem se vista a sua congregação, quanto você tenha isso e aquilo ou aquilo mais, você pode bater, sentir, seja o que for, isso nunca tomará o lugar da vida. Está vendo? Michelangelo fez a imagem, parecia tão igual a Moisés, que ele achou que ela podia até falar. E o profeta diz: a igreja que são tão bonitas, estão tão bem colocadas, que parece que pode até falar, mas não tem vida. Isso nunca tomará o lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem par. Micaías tinha a palavra. Ele sabia que tinha a palavra. Ele tinha a palavra escrita. Ele a tinha também por visão. Ele conhecia o que Deus tinha dito em sua palavra. Ele conhecia o que Deus disse pela visão. Ambas concordavam. Ele sabia que era verdade. Sendo assim, ele não teve medo. Porém, esse espírito sedutor, escute, veja o que ele tem feito hoje para ganhar mais membros de igreja, para ganhar membros de igreja. Ela tem afrouxado todo o antiquado ensinamento do Espírito Santo. Permitiu os homens terem festas sociais uns com os outros, ali no porão onde fazem jogos. Isso nunca ajudará a substituir o cenáculo, onde oravam pelo Espírito Santo. Permitiram que as mulheres se reúnam e contem piadas e coisas assim, e fiquem com um monte de tolice, que não tem nada a ver. Isso nunca tomará o lugar de uma reunião de oração. Mulheres, a maneira que saem se veste hoje é uma vergonha. Então, espíritos sedutores, levando igrejas a substituir a experiência do cenáculo por uma festa social, por uma reunião, por se reunir e fazer alguma festa, alguma coisa, aquele tipo de crente social, aquela coisa. Meus irmãos, como ouvimos domingo o pastor aqui, com tanta graça nos mostrando, os canadenses todos engomados, uma religião cristã, vendo Deus operar, a coluna de fogo passeando na igreja. Mas quando o profeta os chama para vir ao altar, para um reavivamento, eles ficaram trancados nos bancos. E vamos cuidar, irmãos, para que não corramos o risco de espíritos sedutores nos seduzir a nos orgulhar que somos da mensagem e que é o suficiente.
Vir à igreja, se assentar, tomar da ceia e coisas mais. Quem não estiver, irmão, vivendo uma vida no fervor do Espírito Santo, irmãos, perderá o arrebatamento. Mesmo conhecendo toda a mensagem. É hora, irmãos, de nós realmente beliscar nossas consciências e ver se nem algum tipo de espírito sedutor está nos seduzindo a nos convencer que está bem quando não está bem. Vou ler mais uns 2 parágrafos aqui ou algo e vamos encerrar. Parágrafo 86. 86. Agora, outra coisa que tem ocorrido, eu creio que acho que qualquer homem que tem uma experiência com Deus, ou mulher que tem uma experiência de se emocionar um pouco, eu simplesmente creio nisso, isso mesmo. Mas sabe de uma coisa? Olha aqui. Adotaram emocionalismo em lugar do batismo do Espírito Santo. E são espíritos sedutores também. Se você se emocionou, se alegrou, então você tem o Espírito Santo. Não é errado se emocionar, disse o profeta. Mas vamos ver o que ele diz mais para frente aqui. Apenas fazem muito barulho e não há nada nisso. Viva tão santo quanto você vive sendo barulhento. Você gosta de fazer barulho? Gosta de gritar, de glorificar a Deus? Então viva a esse nível também. Que o mercado da esquina que você compra possa dar testemunho, dizer, olha, se tem alguém certo aqui, é aquele crente ali da igreja Voz do Pastor. É isso, viva a altura. Não deixe espíritos sedutores te seduzir a achar que está bem, porque eu vou na igreja, me alegro, eu choro, eu canto. Apenas fazem muito barulho e não há nada nisso. Viva tão santo quanto você vive sendo barulhento. Então você estará bem. Certamente que está bem ter emoções. O exercício corporal para pouco aproveita, porém espíritos sedutores entram no corpo do povo da santidade e eles o fizeram ficar descansados, porque podem gritar, ou porque podem dançar, porque podem fazer emoção. Aquele velho companheiro lá, o principal de todos aqueles profetas, os pregadores, ele estava tão seguro de estar certo que ele fez para si um par de chifres, ali dos 400 profetas ali do rei, né? O chefe deles, Ezequias, né? Fez um par de chifres e dançou por ali e fez um tumulto maior. Ele ia forçar o outro exército assírio a sair do país, porém era mentira. A palavra de Deus havia dito diferente. Amém? Veja, você pode estar emocionalmente correto se você tem o tipo correto de emoção por trás disso, o tipo de correto de emoção movendo sua emoção. Davi dançou diante do Senhor e sua esposa riu dele. E Deus olhou para baixo desde o céu e disse, Davi, tu és homem conforme o meu coração, porém seu motivo está correto, sua vida está correta detrás disso. Então, só porque podemos ser emotivos não significa que somos salvos. Porque vamos à igreja não significa que somos salvos. Não creia nesses espíritos sedutores. Um verdadeiro espírito de Deus, uma verdadeira palavra de Deus, é a verdade de Deus, a qual é a semente de Deus, produzirá Deus em sua vida, ser pio, puro e santo. Amém? Então, concluindo, irmãos, nada contra se emocionar. Porque quem não se emociona, o profeta está morto. A emoção é prova de que tem vida. Mas só a emoção sem os frutos, pode a pessoa estar sobre um espírito sedutor, seduzindo ela que tudo está bem, porque me alegrei, porque vou à igreja, porque sou da mensagem. Quando na verdade os frutos estão falando diferente. Mas nesta manhã, irmãos, vamos olhar para dentro de nós. E sabendo que estamos vivendo sobre um mundo de espíritos. E você anda pelo meio deles todos os dias. Pede a Deus que te vista com sua armadura. E que te dê discernimento para discernir esses espíritos e cortá-los. E que tenhamos emoção. Para que quando a palavra venha, haja uma reação do outro lado de aceitação.
Mas não só emocional, mas que quando sai daqui o profeta diz que os frutos mostrem que aquela emoção tinha uma base sobre ela. Amém? Porque eu creio, irmãos, no alegrar, eu creio que devemos nos soltar na presença de Deus, mas nunca seja enganado por um espírito sedutor, de que faz com que, porque sente uma emoção, sente uma alegria, então aquilo que você está fazendo, que é contrário à Bíblia, aquilo é insignificante. Não. Põe a vida em ordem. E vamos, irmãos, buscar de Deus mais do Espírito Santo. Vamos buscar, como ouvimos domingo passado, viver. E o pastor ali falou, orou, houve uma presença, houve um mover aqui, mas ele disse, vocês agora vão continuar. Continuar. Quantos continuaram? Quantos foram para casa sobre aquela atmosfera de Senhor, eu vou lutar. Para não ser um crente formal, para não ser um crente somente de aparência na igreja. Eu quero esse fervor. Eu quero que o avivamento esteja em mim. Eu quero ser o avivamento lá no trabalho. Eu quero ser o avivamento lá na rua. Eu quero ser o avivamento aonde eu for, na minha vizinhança. Que o mundo veja Cristo em mim. Amém? Não deixe espíritos sedutores te seduzir para acreditar que por estar na igreja, estar na mensagem, já é o suficiente. E se encher de conhecimento e se orgulhar por isso. Não, quanto mais conhecemos, mais responsabilidade temos de viver. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Espero que isso possa ter nos ajudado, relembrando as coisas que já conhecemos. Mas não esqueça, irmãos, você está cercado de espíritos. Pais, vocês cuide, não põe vossos filhos diante dessas coisas, para que não aconteça que eles comecem a ser seduzidos por espíritos sem você perceber. E daqui a pouco ele começa a ter atitudes erradas. E você diz, eu nunca ensinei isso. Mas você contratou um professor para ensinar. Você colocou diante ali um professor que dá aula VIP, né? Única. Não, vamos realmente buscar o nosso tutor, o Espírito Santo, para educar os nossos filhos, para educar a nossa fé. Que haja mais religião na nossa casa. Que haja mais das pregações sendo rodadas, mais dos hinos sendo rodados. Temos hoje tanta fartura, né, pela internet, podemos ter a nossa rádio 24 horas ali. E assim o culto doméstico, que devemos levantar esse altar, porque a hora, irmãos, é avançada, o tempo é avançado. O diabo está lá na frente, irmão, galopando, levando o povo dele a chegar ao nível, porque tem uma coisa, a noiva de Cristo, ela chegará ao ponto de expressar Cristo na totalidade, ao ponto que falaremos a palavra e as coisas virão à existência. Mas pelo outro lado, o diabo levará os seus a expressar a ele próprio. E está levando. E Deus não vai falhar com esse propósito, irmão. Agora, quem é que vai chegar a esse ponto? É aqueles que se colocarem diante de Deus com sinceridade. Não deixando espíritos sedutores te usar a razão para arrazoar, mas não é bem assim, eu acho que já está bom, eu já sou crente o suficiente. Irmãos, vamos cavar mais fundo. Vamos nos colocar de pé. Não se contente com o nível de fé que você vive. Deus tem mais para te dar. Precioso Deus e eterno Pai, como gostaria, Pai, de ser mais claro para expressar aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Mas que o Senhor tome essas palavras entrecortadas nesta manhã e vivifica no coração da igreja, Pai. Quando existe um mundo virtual, o qual o diabo está conectando os seus a cada dia. Meu Deus, mas nós temos não um mundo virtual, um mundo real.
o qual estamos sendo conectados também com o céu, com a Nova Jerusalém, Pai, como Abraão viveu conectado, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, não deixe que espíritos sedutores nos seduzam a viver uma vida formal, fraca e desnutrida, Pai. E não deixe, Pai, que as feridas que atingem nossa vida venham, ó Deus, tornar uma célula apóstata, ao ponto de dar espaço para um espírito causar daquilo um câncer. Deus, eu sei que o Senhor falou nesta manhã, e quem sabe há vidas aqui, Pai, que foram feridos, e que tem apostatado naquele ponto, guardado mágoa, ressentimento, e aquilo está causando uma infecção, e ali um câncer pode começar, ou se já não começou, Pai. Mas que o Senhor os liberte, que o Senhor os dê graça, Pai, para arrependidos chegar diante de Ti e dizer: Pai, perdoe-me por esse sentimento duro, perdoe por guardar esta mágoa, perdoe-me, Senhor, e me ajude, ó Deus, perdoar, e ajuda a viver na Tua presença. Sara esta ferida, Deus, conceda para esse irmão, para essa irmã, para essa esposa, esse esposo, para esses que pela internet nos assistem, conceda isso, Pai. A hora é tardia, a hora é final. Nós vemos o diabo levando os seus a transfigurar a ele, a si próprio. Deus, e sabemos que também Tua igreja chegará a esse nível, e o Teu povo está caminhando para isso. E o que queremos, Senhor, é estar entre esses que chegarão, Pai, a expressar a Cristo nesta terra, na totalidade, antes que o arrebatamento aconteça. Senhor, guarda-nos de todos os espíritos sedutores, de toda coisa errada, Senhor. Dá-nos o discernimento e a sensibilidade para a obediência a Ti. Em nome de Jesus Cristo eu Te peço, toma essas vidas e os liberta nesta manhã. Amplia o que ouvimos, Pai, no coração de cada um de nós, no santo e bendito nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, que você possa meditar sobre isso e orar a Deus: Senhor, guarda-me de todo espírito sedutor. Ajuda eu a estar conectado contigo e com teu espírito a cada dia. Se há alguma ferida em você, diga: eu não vou deixar isso virar um câncer, não. Eu não vou deixar isso apostatar, eu vou buscar a cura através de Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos que pela internet nos acompanham. Deus dê um bom dia a todos. Feliz Dia dos Pais a todos, que Deus possa vos abençoar em tudo. Amém? Até à tarde estejamos aqui, às 18 horas.